Bem-vindos, irmãos e amigos, a esta hora. Glória e honra a nosso Senhor Jesus. Estou muito assustado em meu corpo, alma e meu espírito. Estou com medo por causa do que o Senhor me mostrou na madrugada de 30 de janeiro de 2018. O Senhor me deu uma revelação do que está vindo a esta terra. Estou aqui para entregar a revelação que o Senhor me deu para que você possa ouvir a advertência do Senhor. Irmão e amigo, o Senhor Jesus Cristo que estava comigo disse-me: você vai dizer à igreja o que estou prestes a lhe mostrar, pois o tempo da graça acabou. O Senhor me levou para o inferno, e nós caminhamos até a este lugar onde havia um grande portão. O Senhor fez apenas um gesto com a mão e o portão se abriu. Então entramos em uma dimensão de escuridão absoluta cheia de demônios sombrios. O Senhor Jesus me disse: esta seção da morada dos mortos é chamada de Vale dos Demônios. O diabo costuma visitar este lugar. Perguntei ao Senhor: por que Satanás visita este lugar de vez em quando? O Senhor disse: você notou que não há almas perdidas nesta seção do inferno, e ninguém é torturado aqui. Os demônios que habitam neste vale não estão ocupados e não estão atormentando as almas perdidas como em outras partes do inferno. No entanto, eles estão se preparando para a grande tribulação. Eles vão subir à superfície da terra a fim de atormentar os vivos e os habitantes da terra. É por isso que o diabo vem a este lugar em antecipação e preparação para a grande tribulação, porque o tempo é curto. Esses demônios ainda não conheceram e não viram a luz do dia. Eles estão presos neste lugar há milhares e milhares de anos. Eles estão sendo preparados pelo diabo para irem para a grande tribulação. O Senhor clamou pelo horror que virá às pessoas do mundo que ficarão para trás. Mateus 24, 20 a 22. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu vi lágrimas caindo em seu manto, e fiquei comovido quando vi como o homem estava chorando. Então o Senhor me disse: ai daqueles habitantes da terra naqueles dias, porque meu Espírito Santo será tirado deles. Não poderei fazer nada por eles. Satanás, o diabo, será o pai da humanidade. O Senhor lamentou pelos habitantes da terra naqueles grandes dias de tribulação, que o mundo nunca viu. O Senhor disse: esses demônios que você está vendo são os mais vis, os mais cruéis, mais perversos do que quaisquer outros demônios do inferno. Amado irmão, ouça a voz do Senhor nos dizendo que o tempo acabou, o tempo da graça terminou. O Senhor me mostrou uma visão em que eu observava uma igreja. Era uma pequena igreja. Eles estavam adorando o Senhor Jesus. A igreja estava reunida com o pastor e eles eram muito bons em cantar e adorar ao Senhor. Havia irmãos, irmãs e filhos. Eu vi o pastor, sua esposa e famílias com crianças pequenas. Também notei mulheres grávidas. Eu vi mães, irmãos e amigos. Enquanto o serviço religioso acontecia, as pessoas cantavam e louvavam. De um momento para o outro comecei a observar que irmãos e irmãs estavam desaparecendo. Eu vi o pastor desaparecendo entre as pessoas. O líder que liderava o louvor também desapareceu. Jovens, crianças e bebês que estavam no ventre de mães grávidas estavam desaparecendo. Assim que as pessoas foram desaparecendo, pude ver que suas roupas permaneceram. Quando isso aconteceu, irmãos e irmãs pararam de cantar imediatamente. Eles ficaram surpresos e confusos com os olhos bem abertos. Eles começaram a olhar e verificar seus entes queridos que haviam desaparecido. As pessoas não acreditavam. Eles viram que o líder de louvor havia desaparecido. Ao olharem para o lado, viram que o pastor também havia desaparecido. Foi muito chocante. Quando perceberam que muitos membros da igreja foram arrebatados, houve medo e confusão. As pessoas estavam se perguntando o que aconteceu. Ouvi alguns membros dizerem em voz alta: esta é a volta do Senhor. O arrebatamento aconteceu. O Senhor levou seu povo. O Senhor veio para sua igreja. Ficamos para trás. Tínhamos dito que isso iria acontecer. As pessoas estavam com o coração partido e em profunda confusão. Eles se arrependeram de seus pecados. Observei uma jovem que foi deixada para trás na igreja. Ela estava chorando e procurando por sua mãe e seu pai. Ela foi deixada para trás, mas seus pais foram arrebatados e partiram para encontrar o Senhor nos ares. Depois do arrebatamento da igreja, vi como os crentes e as pessoas corriam de um lugar para outro. Amado irmão, eu estava observando aqueles que foram deixados para trás na igreja. Eles estavam gritando e correndo. Eles deixaram a igreja porque já era tarde. Eles clamavam ao Senhor dizendo: Senhor, por que nos deixaste? Eles clamavam por misericórdia dizendo: Senhor, leve-nos contigo. Mas era tarde demais. Momentos depois, o Senhor me levou para a rua. Eu estava observando o caos.
caos e confusão devido aos grandes eventos que aconteceram. Eu vi como os carros colidiram uns com os outros porque os motoristas foram arrebatados. Ao verificar os carros acidentados, percebi que os motoristas foram arrebatados e deixaram as roupas porque renasceram. Eles foram arrebatados no ar para encontrarem o Senhor Jesus Cristo. Eu vi o caos na terra. Comecei a observar. Eu estava com o Senhor voando sobre a terra. De repente comecei a observar uma nuvem no espaço do firmamento. A fumaça estava se aproximando da terra. Eu estava assistindo esta nuvem escura cobrindo a terra. A Bíblia diz em Apocalipse 9, 1-3. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Imediatamente eu vi milhares e milhões de demônios emergindo da nuvem escura no espaço. Esta nuvem escura cobriu uma grande parte da esfera. A nuvem era horrivelmente negra e cobria toda a terra. Imediatamente vi inúmeros demônios de todos os tipos e formas. Eles vieram e cercaram a face da terra. Naquele momento, comecei a observar essas criaturas invadindo a terra. Eles cobriram a terra e começaram a pousar em muitas partes da terra. Eles se misturaram entre os habitantes da terra que já estavam em confusão pelo desaparecimento de um grande número de pessoas. Os habitantes da terra se misturaram a um grande número de espíritos malignos e ficaram traumatizados. Eu vi um homem de Deus que foi agredido por seus membros, que o culparam por não ensinar-lhes a doutrina correta e prepará-los para o retorno do Senhor. O pastor foi espancado gravemente. Eu vi um jovem que estava na parte superior de um prédio alto. Comecei a observar como aquele jovem e seus amigos começaram a confessar seus pecados e se arrependeram. No entanto, este era o momento errado para se arrepender porque será tarde demais. Observei o jovem e seu amigo no topo daquele prédio de 50 andares. Depois de confessar seus pecados, eles começaram a pular do topo do prédio e começaram a cair. Eles caíram no chão e bateram no chão. Como resultado, seus ossos foram quebrados em seus corpos. Mas eles não podiam morrer. Eles estavam sofrendo de dor. Observei como um deles perguntou: por que não estou morto? Devíamos ter morrido. Prefiro morrer a ser atormentado aqui. De repente, em um segundo estávamos dentro de uma igreja muito pequena, e quando aterrissei naquela igreja, comecei a ouvir os gritos e o terror das pessoas que estavam lamentando. Percebi que o pastor da igreja foi deixado para trás, e o pastor estava se lamentando por ter sido deixado para trás. Eu perguntei ao Espírito Santo sobre ele, porque ele foi deixado para trás. Ele me disse: nenhum mentiroso e nenhuma escuridão entrará no reino dos céus. Esta é a razão pela qual este pastor ficou aqui para sofrer a grande tribulação. Naquele momento eu vi membros daquela igreja que ficaram para trás. Eu vi que eles estavam se movendo juntos em direção ao pastor e um deles começou a agarrar seu pé esquerdo e outro começou a agarrar seu pé direito. Eles disseram: é por sua causa que fomos deixados para trás neste lugar. É sua culpa. Nós fomos deixados nesta terra por causa de você. Nós te seguimos, e por sua causa não pudemos ser arrebatados para encontrar o Senhor. Essas pessoas começaram a arrancar partes de seu corpo. Porém, percebi que o pastor não podia morrer. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 9:6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amado, agora não há desculpa porque você está lendo esta palavra. Não é mais desculpa dizer que você não ouviu falar do arrebatamento da igreja e da grande tribulação, porque logo será muito tarde. Agora é a hora. Agora é a hora porque Cristo está vindo para uma igreja santa que é sem mancha e sem rugas. Hoje é a hora. Hoje é a hora de se render. Estou avisando, amigo e irmão, você que está brincando com Deus, porque o Senhor me mostrou que muitas pessoas ficaram para trás e que havia um caos tremendo na terra e nas nações. Houve uma tremenda mudança nesta terra naqueles dias de calamidade que nunca aconteceu antes e nunca acontecerá novamente. Mais tarde, o Senhor me levou de volta à morada dos mortos onde estavam os demônios trancados na prisão no inferno. Nós pousamos no vale dos demônios. O Senhor me levou lá em questão de segundos. Aterrissamos naquele lugar de tormento que Ele me mostrou anteriormente. Quando chegamos, comecei a notar que o lugar não era mais o mesmo. Foi diferente em comparação com a forma como vi na experiência anterior. Houve uma mudança de atividade no Vale dos Demônios. Eu notei que os demônios nesta seção do inferno que é chamada de Vale dos Demônios foram mobilizados, reunidos e prontificados. Eu vi que o Vale dos Demônios estava claro,
porque os demônios estavam reunidos em um lugar para emergir na terra. Eu vi que esses demônios estavam ansiosos para subir à superfície da terra. Eles estavam prestes a deixar seu vale de escuridão. Esta seção do inferno chamada Vale dos Demônios estava escura e nevoada quando a vi anteriormente, mas desta vez, o Senhor permitiu-me ver claramente o que estava acontecendo. Vi que estávamos caminhando sobre uma parte seca do solo. Naquele momento, vi espíritos malignos que foram mantidos na prisão neste lugar por milhares de anos. Eles foram reunidos em um batalhão. Cada um dos espíritos demoníacos da seção do inferno chamada Vale dos Demônios juntaram-se a fileiras em um batalhão que estava em posição de implantação na superfície da terra. Eles nunca operaram antes na superfície da terra. De repente, vi esses espíritos malignos subindo para a superfície da terra por um portal que os conduzia para a superfície da terra. Percebi que havia um anjo demoníaco comandando eles. Ele disse ao batalhão reunido de forças das trevas e demônios: chegou a hora de vocês se levantarem. Chegou a hora marcada para invadirmos a superfície da terra. É hora de conquistar e dominarmos o mundo dos homens. Vão agora e cumpram o que eu lhes ordenei. No momento em que o príncipe dos demônios estava se dirigindo a batalhões de forças demoníacas, eu vi um buraco, quero dizer, uma porta se abrindo. Era oco como um portal pelo qual os demônios entravam para emergir na superfície. Este príncipe do inferno motivou essas forças e disse: vão, marchem, invadam a superfície porque esta é a hora. Chegou a nossa hora de marcharmos sobre a terra e executarmos a operação que lhes foi confiada. Vão. Vocês estão preparados para isso há milhares de anos. Agora vão e assumam o controle da terra, porque os habitantes da terra irão sofrer. Agora é a hora. Observei como milhares de demônios do inferno que estavam detidos na prisão entravam no portal que os conduzia à superfície da terra. O Senhor me transportou, e nós seguimos esses demônios por aquele portal que levava à superfície da terra. Percebi que este portal que saiu do Vale dos Demônios no inferno estava levando para a atmosfera da terra. Eu vi a atmosfera da terra cheia de espíritos demoníacos. Havia demônios no ar. Espíritos malignos estavam emergindo do Vale dos Demônios e subindo no ar. Eu vi esses demônios enormes que tinham caudas de escorpiões. Eles agarravam os habitantes da terra e começavam a atormentá-los. Eles eram milhares de demônios que foram treinados e preparados no inferno no Vale dos Demônios para infligirem sofrimento aos habitantes da terra. Eu vi um grande caos na terra. Nesse período, o Espírito Santo foi removido desta terra. Ele não estava mais na terra. Como resultado, espíritos malignos e demônios assumiram o controle total da terra. O portão do inferno ainda estava aberto e demônios estavam deixando seu vale e eles estavam dizendo: amado, não havia paz nesta terra. A paz foi tirada da terra porque o Espírito Santo também foi removido. Amado, quando a terra ficou sob o controle dos demônios, muitas pessoas na terra tentaram cometer suicídio, mas a morte fugiu das pessoas. Eles não podiam morrer. Assisti ao sofrimento de muita gente e chorei. Eles estavam lamentando. As pessoas lamentavam uma com as outras. Não houve mais oportunidade. O Senhor me instruiu a alertar a igreja sobre tudo o que vi que está para acontecer. Jesus disse: eu dou à igreja um pouco mais de tempo para se arrependerem porque o tempo da graça acabou. Resta um pouco de tempo. Estamos na última geração. Irmãos e irmãs, se você está lendo este testemunho, agora é a hora de vir a Jesus Cristo e se arrepender de seus pecados, porque Cristo virá em breve para uma noiva sem manchas e sem rugas. No entanto, a igreja não está pronta. A igreja está dormindo. A igreja busca os prazeres do mundo. A igreja gosta desta vida e de todas as coisas que vemos nesta terra. O povo de Deus está focado e ocupado nesta vida terrestre, enquanto a Bíblia diz para colocar seus olhos em Jesus, o autor e consumador de sua fé. A Bíblia nos diz para não amar o mundo ou qualquer coisa no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo vai passando junto com seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora é hora de você vir e refletir de que Cristo está esperando por você para se levantar e proclamar nosso santo evangelho. Proclame a palavra do Senhor em tempo e fora do tempo. Apocalipse 9, 1-21. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, e foi-lhes permitido não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion, passado a Jaunai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira que nem podem ver, nem ouvir nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos,